A paz do nosso Salvador Yahushua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, nós vemos nesses dias, no YouTube aí, o pastor Carlos do Voz da Verdade, junto com outro pastor, debatendo, E eu vi que meio mundo de pessoas, a maioria, criticando o pastor Carlos do Voz da Verdade. E por ele afirmar que não existe a Trindade. E algumas coisas que ele falou, eu discordo. Mas 80% do que o pastor Carlos estava falando naquele podcast, ele está falando a verdade. Por quê? Porque a Trindade, segundo as Escrituras, e eu tenho que mostrar isso, segundo as Escrituras, a Trindade é nós, o Pai e o Filho. Ah, irmão André, você está agora doido, você está completamente doido. Eu estou doido? Meu irmão, eu também, antigamente, quando eu não tinha conhecimento mais amplo da revelação plena, eu achava que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quando a gente começa a ler o Tanar, e o Brit Hadashah, de forma cautelosa, a gente vai ver lá em Deuteronômio que o próprio Criador, o Shammai Israel, diz claramente que o Criador é um, é único, é um e é único, e só a ele prestaremos culto. E quando você vê essa afirmação que interrogaram o Mashiach perguntando qual é o grande mandamento, o Mashiach cita o quê? A Torá. O Mashiach cita a Torá dizendo o quê? Dizendo, ouve Israel, chamar. Ouve Israel, o Criador é o único Criador. Esse é o primeiro mandamento, o grande mandamento. E aí as pessoas não compreendem. A maioria delas não compreende essa dimensão espiritual. Por quê? Porque o olho espiritual, o entendimento, ainda se encontra fechado devido a muitos dogmas que foram ensinados. Quando o Mashiach diz, ouve Israel, o Criador é um, ou único, o Mashiach está correto, está confirmando o que a Tanar, o que o Tanar está revelando, o que a lei de Moisés está revelando, o que a Torá está revelando, entendeu? Aí a gente compreende lá em Gênesis, capítulo de número 1, 26, na formação do homem, olha o que é que o Criador diz. Gênesis, capítulo 1, verso 26. O Criador diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ora, quando o Criador diz aqui, façamos, o Criador está dialogando com alguém, está conversando com alguém. Esse alguém, o livro de Provérbios mostra isso, que é o Mashiach. O livro de Provérbios, tanto no capítulo de número 30, no capítulo 30, verso 4 e 5, mostra isso, 2, e tanto em Provérbios, capítulo 8, também mostra que ele é a sabedoria do Criador e estava com ele desde o princípio, quando o Criador formaste tudo. Ora, o Criador é também o Verbo,
João, quando escreve no seu evangelho, ele diz no princípio, né? No princípio era o verbo, palavra, e Deus aqui diz, façamos palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Essa palavra se fez carne, João da Epístola diz, e o verbo tabernaculou, e o verbo se tornou um ser humano, e o verbo se tornou um tabernáculo. Ora, entende agora por que é que Filipe diz, Senhor, mostra ao Pai que nos basta. Aí o próprio Machia diz, Felipe, estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. E por que Cristo disse, quem vê a mim, vê o Pai? Por quê? Porque, meus irmãos, é um mistério maravilhoso. É duas pessoas se juntando, formando uma só. E isso também está relacionado tanto a Cristo como ao Criador, como ao marido e à esposa, e como até mesmo uma pessoa que se une a uma rameira. Forma-se duas pessoas em uma só carne. Entendeu? Agora nós vamos entender esse mistério da Trindade. Observe que no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, diz o Senhor, né? Não é bom que o homem esteja só, farei uma disjuntora que esteja como diante dele. No 23 e no 24 de Gênesis capítulo 2, olha o que Adão disse. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Aí o 24 diz o quê? Portanto, deixará o varão o seu pai, sua mãe, apega-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Entendeu? Deixará o homem, né, seu pai, sua mãe, se apega à sua esposa e serão o quê? Os dois uma só carne. Meu irmão, quando nós entendemos sobre essa uma só carne, aí a gente vai compreender o mistério do Criador e o mistério de Cristo. Olha o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, 16 e 17. Diz, não saber vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não saber que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Vai pegando a revelação, tá vendo? Quem se ajunta com a meretriz forma um corpo com ela. Então serão dois, uma só carne. Então, se ajuntou com a meretriz, passou agora a ser o quê? Uma pessoa só. Forma um corpo com ela. No versículo 17 diz, mas o que se ajunta com o Senhor é em um mesmo espírito, né? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. É um mesmo espírito. Aí aqui diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostituir peca contra o seu próprio corpo. Entendeu? Peca contra o seu próprio corpo. Então vamos entender isso aqui. O que é a Trindade? A Trindade é o ser humano, o Criador e Cristo. A Trindade é o ser humano, Cristo e o Criador. Eu não consigo entender. Na formação do homem, nós vemos a Trindade. Nós vemos o Pai falando com o Filho, baseado em Provérbios 8 e Provérbios 30, 4 e 5. Nós vemos o Pai falando com o Filho e forma o homem passa a ser um ser vivente. Trindade. Ah, mas eu não acredito nisso. Quando você olha para o Evangelho de João, no capítulo de número 14 e no verso de número 23, nós vemos a Trindade se manifestando. Olha como a Trindade se manifesta de forma maravilhosa. João, capítulo 14, verso 23. E Alcha respondendo disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai amará,
viremos para ele e faremos nele morada. Tem quantos? 3. Você, o Filho e o Pai. Essa é a Trindade. Ah, mas está escrito, né? Está escrito, santificai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, lá está escrito, santificai corpo, alma e espírito. Sim, correto. Corretíssimo. Tem que santificar corpo, alma e espírito. Por que tem que santificar corpo, alma e espírito? Porque o corpo é o ser humano, a alma é o Machia e o espírito é o Criador. Ei, irmão André, agora você vai apanhar na rede social. Vou nada, não vou não. As escrituras me absolvem, entendeu? O corpo é o ser humano, a alma é o Machia, e o espírito é o Criador. Irmão André, tem base bíblica para você nos mostrar isso? Tem sim. Tem Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? Tem Eclesiastes 12, 7, entendeu? Tem Evangelho de João 14, 23, entendeu? E tem também, sabe aonde? A Bíblia deixa bem claro, lá no livro de Gênesis, vamos estar lendo, vamos entender o que significa alma, né? Alma. É muito importante a gente entender isso aqui. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 46, verso 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos foram 66 almas. Aqui em Gênesis capítulo 46, verso 26, está tratando de alma como pessoas. Se está tratando de alma como pessoa, a gente também tem que entender, né, essa alma concernente ao fôlego de vida. Como? Observe que em Gênesis 35, 18, vamos ver agora. E aconteceu que, saindo-se a alma, porque morreu. Chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Tá vendo? A alma de Raquel saiu do corpo dela. A alma aqui representa o quê? O fôlego de vida. A alma aqui representa o fôlego de vida. Saiu a alma, o fôlego de vida. Ela morreu. Lá em Gênesis 46, 26, está mostrando que alma é pessoas. Alma é pessoas. Então, quando diz em 1 Tessalonicenses 5, 23, santificai corpo, alma e espírito, está mostrando que nós temos que se santificar o nosso corpo, o Machia diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, diz, por eles me santifico a mim mesmo, por eles me santifico a mim mesmo. Então, quando diz santificar corpo, alma e espírito, está mostrando que a gente tem que se santificar no nosso corpo, para que a alma do Machia, a pessoa do Machia na nossa vida, baseado em João 14, 23, né? O Machia seja santificado. Entendeu? Quando ele diz, por ele me santifica a mim mesmo, em João 5, 19, isso mostra também que a gente tem que se santificar nosso corpo. O Machia se santifica por nós, que está se santificando, e o Criador também. Por quê? Que é o Espírito. Entendeu? Lá em 1 Coríntios capítulo 6 diz o que? O nosso corpo é templo do Espírito do Criador. Se alguém destrói
o templo do Criador, o Criador também destrói essa pessoa, porque o templo do Criador, que são vocês, é o que? Separado. Então, quando diz santificar corpo, alma e espírito, está mostrando que o Mashiach, que é essa alma vivente, Ei, irmão André, agora você está equivocado. Não, o Mashiach é essa alma vivente e é essa pessoa. Ele é essa alma e ele é essa mesma pessoa. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Olha o que está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos estar lendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha o que diz. Porque há um só Criador, um só mediador entre o Criador e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu pergunto aqui foi depois da ressurreição. Aqui ele já está glorificado, aqui ele já está lá no santuário celestial. Mesmo no santuário celestial, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em Timóteo? O que é que ele está dizendo? Está dizendo que há um só Criador, um só mediador entre o Criador e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, santifica o teu corpo, a pessoa de Cristo que está em você, mediante ao Espírito do Criador. Isso é revelação. Isso é a Trindade. Entendeu? E a comunhão não é do Espírito, é a comunhão no Espírito. A comunhão no Espírito Santo. Quando nós estamos reunidos, nós estamos em comunhão no Espírito. Entendeu? Não estou entendendo nada. Isso é balela. Meus irmãos, contra fato, eu estou mostrando só as Escrituras. Estou mostrando que alma também quer dizer pessoas. Estou mostrando que alma também significa o fôlego de vida. Estou mostrando que na formação do ser humano, o Criador, Cristo e Adão, 3. Estou mostrando no Evangelho de João 14, 23, nós vemos ali 3. Estou mostrando que quando uma pessoa, um homem se casa com uma mulher, forma-se um corpo com ela, agora não é 2, mas uma só carne. Estou mostrando que o Criador estava com Cristo, reconciliando com Ele mesmo o mundo. Isso é, o Criador estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Meu irmão, mais explicado do que está explicado, e a pessoa não querer entender isso, é balela. No Evangelho de João, capítulo 4, as Escrituras mostram que a própria mulher pergunta para o Mashiach. Nossos pais adoraram nesse monte. Vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o local da adoração. O Mashiach diz, mulher, vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O Criador é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Então o verbo tabernaculou. Cristo sempre esteve junto com o Pai, e o Pai sempre esteve ligado a ele, entendeu? Em espírito, do mesmo jeito que é o marido e a mulher. Do mesmo jeito que é o marido e a mulher, do mesmo jeito que o marido se une à mulher, formando um corpo com ela, assim o Criador formou um corpo com Cristo. Entendeu? Por isso que as pessoas não conseguem entender quando o Mashiach diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas quando você tem essa revelação do começo da criação, do que o homem, né? O homem com sua esposa forma uma só carne, o Criador e Cristo é uma só pessoa. Quando você tem essa compreensão, aí você consegue entender quando Cristo diz, ninguém subiu ao céu, senão quem desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quando ele diz o Filho do Homem que está no céu, ele e o Pai agrega-se do mesmo Espírito. Do mesmo Espírito. Ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, não somos duas pessoas. Agora vamos entender. Entender o seguinte,
lá em 1 Coríntios diz que ele vai reinar, né? Até colocar todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés. E diz que quando ele vencer todo o império da potestade e principado, diz que o mesmo filho vai se sujeitar àquele que a ele deu essa autoridade. Mas as pessoas não sabem disso. Onde é que está essa autoridade que foi dada por Mashiach? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, o Mashiach recebeu essa autoridade quando ressurgiu dentre os mortos. O Mashiach diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quem deu esse poder para o Mashiach no céu e na terra? O Criador. E quando o Filho vencer todo o principado e potestade, a Bíblia diz que o mesmo Filho vai se submeter àquele que a ele delegou essa autoridade. Aí o texto diz o quê? E o Criador será tudo em todos, quando o meu tabernáculo estiver no meio dele. Vai se cumprir Oséias. Isso é o milênio. Isso é lindo demais. Então, Cristo é o mediador. Você pode ler Romanos 8, 34, né? 1 Timóteo 2, 5 e 6. Você pode ler 1 João 2, 1 e 2. Você pode ler 2 Coríntios 5, 21. Você pode ler Hebreus 9, 15. Entendeu? Cristo é o mediador. O Espírito Santo é o próprio Criador. A Trindade existe? Existe sim. A Trindade existe. Porém, a Trindade é composta do Criador, de Cristo e de todos os seres humanos que estão em Cristo. Essa é a Trindade. Fora isso, não tem Trindade. Que o Eterno vos abençoe. Abra o entendimento para compreender as Escrituras.